Olá, discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero que fique conectado. Aqui agora eu vou compartilhar com você a palavra de Deus, a Bíblia. Você vai se sentir incrivelmente bem ouvindo os milagres de Cristo Jesus nos Evangelhos. E especificamente, estou iniciando os milagres de Cristo no Evangelho que escreveu o evangelista Lucas e doutor. Fique atento. Na parte 5 de 13. Um grande milagre diante de uma grande oposição. 7º ao 9º milagre. Se sente pronto para o mergulho no Evangelho de Lucas? A Bíblia diz em Lucas capítulo 6, versículos 6 a 11. Coloque a Bíblia em sua mente e fique de olho nos milagres de Cristo Jesus. Eu continuo imaginando. Sucedeu que em outro sábado entrou ele na sinagoga e ensinava didascou. Ora, achava-se ali um homem, Antropos, cuja mão direita estava ressequida. Os escribas e os fariseus observavam-no, procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de acharem de que o acusar. Mas, conhecendo-lhes os pensamentos dialógimos, disse ao Antropos, ao homem da mão ressequida: Egeiro, levanta-te e vem, esteme para o meio mesos. E ele, levantando-se, anisteme, permaneceu de pé, esteme. Então, disse Jesus a eles: que vos parece rimas eperotal? É lícito no sábado fazer o bem agatopoi ou mal cacotoléu? Salvar doxo a vida psique ou deixar a perecer apolume? E fitando todos ao redor periblepou, disse ao Antropos, ao homem: estende ecteino a mão cheir. Ele assim o fez. Poiel e a mão cheir lhe foi restaurada apocatisteme, mas eles se encheram prefou de furor a noinha e discutiram dialaléu entre si quanto ao que fariam a Jesus. Lucas capítulo 6,
versículos 6 a 11, a Bíblia diz, eu acredito, um grande milagre diante de uma grande oposição. A polêmica acerca do sábado estava posta. Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não se submetia à tradição criada pelos homens para desfigurar o sábado e torná-lo uma ferramenta de opressão. O texto em tela apresenta mais uma cena de cura no sábado. A oposição, que era velada e indireta, agora ganha contornos de uma conspiração para matar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Nazareno, Cristo Jesus. À medida que o evangelista e doutor Lucas relata a história, o conflito entre Cristo Jesus e seus adversários começa a intensificar-se. Em Lucas capítulo 6, de 1 a 3, os fariseus lançaram seu ataque contra os discípulos, mas em Lucas 6, de 6 a 11, a oposição deles é endereçada diretamente ao Messias, Cristo Jesus. A essa altura, esses inimigos de plantão já viam Cristo Jesus, o Nazareno, como inimigo. Ele, Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, havia arrogado para si o poder de perdoar pecados. Ele, Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, comia com publicanos e pecadores. Registro de Lucas 5, 30 a 32. E transgredia as leis sabáticas. Lucas 6, de 1 a 5. Agora, Cristo Jesus cura o homem que não estava correndo perigo. Há no texto uma situação tensa. Em Lucas 6, de 6 a 8, um milagre espantoso. Lucas 6, 9 e 10, em uma reação furiosa. Lucas, capítulo 6, versículo 11. Fique de olho nos milagres de Cristo Jesus. No evangelho que escreveu o Dr. Lucas, vou aqui agora compartilhar 3 pontos nesse sentido. Cristo Jesus na sinagoga. Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não veio quebrar a lei, mas cumprir. Por isso, frequentava as sinagogas aos sábados. Ali, as pessoas se reuniam para orar, estudar a lei, a Torá. 4 fatos merecem destaque acerca da presença de Cristo Jesus nessa sinagoga. Se sente pronto para ouvir? Em primeiro lugar, Cristo Jesus vai à sinagoga para ensinar. Lucas 6,6. Cristo Jesus é o mestre dos mestres, o rei dos reis e senhor dos senhores. Cristo Jesus, o Messias, não é um alfaiate do efêmero, mas o escultor do eterno.
Ele, Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ensinava a palavra de Deus e não a tradição dos homens. Ele, Cristo Jesus, o Messias, ensina a verdade e não arranjos jeitosamente preparados para manter as pessoas numa prisão legalista. Quero que se lembre disso. Em segundo lugar, Cristo Jesus vai à sinagoga para sondar os pensamentos. Lucas 6:8. Os escribas e fariseus, como os fiscais da vida alheia, foram à sinagoga não para orar a Deus e nem mesmo para ouvir a palavra de Deus, a lei, a Torá. Foram para observar se Cristo Jesus, o Nazareno, faria uma cura no sábado. Esses espiões da fé só conseguem olhar para os outros e não para si mesmos. Transformam a verdade em mentira e atacam aqueles que não se enquadram dentro de sua míope cosmovisão. São os fariseus e os escribas, mestres da lei. Seus pensamentos foram devassados pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Cristo Jesus. Aquele que tudo vê, tudo conhece e a todo sonda, tirou-lhes a máscara e expôs sua intenção maligna. Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Messias, o Filho de Deus, o leão da tribo de Judá, a brilhante estrela da manhã, a raiz de Davi, não teme a luta contra seus adversários. Pelo contrário, Cristo Jesus antecipa-se às acusações deles. O necessitado de cura é convidado a levantar-se e ir para o centro da sala. Aos inimigos na espreita, Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, propõe uma pergunta. É lícito no sábado fazer o bem ou o mal, salvar a vida ou deixá-la perecer? Deixar de fazer o bem sempre é praticar o mal. Quero que se lembre disso. Em terceiro lugar, Cristo Jesus vai à sinagoga para confrontar os críticos. Lucas 6:9. Os escribas e fariseus haviam, com seu legalismo, transformado o sábado num fardo e não num deleite. Cristo Jesus, o Messias, então confronta-os, perguntando-lhes se era lícito no sábado fazer o bem ou mal, salvar a vida ou deixá-la perecer. Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o leão da tribo de Judá, o Messias, a brilhante estrela da manhã, o conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, estava na sinagoga no sábado para fazer o bem e salvar a vida. Mas os mestres da lei, os escribas e fariseus, estavam na sinagoga no sábado para fazer o mal e fazer perecer uma vida. Olha aonde chegou o homem e sua religião. Em quarto lugar, Cristo Jesus vai à sinagoga para curar o enfermo. Lucas 6, 8 e 10.
Os escribas e fariseus estavam preocupados com rituais, preceitos. Cristo Jesus com a vida do homem. Eles se importavam com o dia. Os escribas e fariseus. Cristo Jesus com a prática do bem nesse dia. Na sinagoga havia um homem cuja mão direita estava ressequida, rendida ao complexo de inferioridade, incapacitado de trabalhar. Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, alivia seu sofrimento, restaura sua autoestima e devolve sua saúde. Quero que se lembre disso. Cristo Jesus baseou sua defesa nas Escrituras do Antigo Testamento, mas na sinagoga tomou como base a natureza da lei divina do sábado. Deus deu a lei para ajudar as pessoas, não para prejudicá-las. O sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Marcos 2:27. Qualquer homem ali presente salvaria uma ovelha no sábado. Então, por que não salvar um homem criado à imagem e semelhança de Deus? Fique de olho na Bíblia. Fique de olho nos milagres de Cristo Jesus registrados no Evangelho de Dr. Lucas, o evangelista. Os escribas e fariseus na sinagoga. 3 fatos podem ser destacados sobre os escribas e fariseus no texto emissiva. Em primeiro lugar, eles fiscalizam Cristo Jesus o Nazareno. Lucas 6:7. Os escribas e fariseus não são adoradores, mas detetives. Os escribas e fariseus não querem ouvir a palavra de Deus, mas impor suas ideias aos outros. Os escribas e fariseus não ouvem os ensinos do Messias, Cristo Jesus, mas o censuram. Os escribas e fariseus não entram na sinagoga para socorrer os aflitos, mas olham para eles apenas como objetos descartáveis. Os escribas e fariseus estavam na sinagoga para observar Cristo Jesus o Nazareno e juntar mais provas contra ele. Os escribas e fariseus estavam interessados na acusação e não na cura. Olha que ponto chega o homem. Em segundo lugar, os escribas e fariseus são confrontados por Cristo Jesus, o Messias. Lucas 6:9. Cristo Jesus desmascara a falsa teologia dos escribas e fariseus. Mostra-lhes que o sábado não foi dado por Deus para encolher a mão de fazer o bem. O sábado é tempo oportuno para a prática do bem e a defesa da vida. Os escribas e fariseus estavam preocupados com o dia. Cristo Jesus, o Messias, estava interessado em salvar vidas nesse dia. Quero que se lembre disso. Em terceiro lugar, eles, os escribas e fariseus, se endurecem contra Cristo Jesus. Lucas 6:11. O mesmo sol que amolece a cera endurece o barro. Ao serem confrontados pelo Messias Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, em vez de se arrependerem, os escribas e fariseus se encheram de ira, de furor. A partir desse milagre, já entraram em contato com os herodianos para tramarem a morte do Messias, Cristo Jesus.
Ouça agora. A mão ressequida na sinagoga. A cura desse homem está registrada em Mateus e Marcos, mas somente o evangelista e Dr. Lucas, que era médico, informa que a mão ressequida era direita. Esse homem não podia trabalhar. Vou destacar agora 2 fatos. Em primeiro lugar, uma deficiência severa. Lucas 6,6. Esse homem tinha um defeito físico notório. Sua mão destra estava não apenas inativa, mas ressequida. Esse homem sofria não apenas fisicamente, mas emocionalmente, espiritualmente. Seu problema era uma causa perdida para a medicina, um problema insolúvel para os homens. Em segundo lugar, uma cura extraordinária. Lucas 6, 8 e 10. Cristo Jesus dá a esse homem 3 ordens para sarar seus traumas emocionais e curar sua enfermidade. Primeiro, levanta-te. Lucas 6, 8. Antes de ser curado, o homem precisava admitir publicamente sua deficiência. Talvez ele vivesse se escondendo, cheio de complexos, mas Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, quer que ele assuma quem é para depois receber a cura. Segunda palavra, vem para o meio. Lucas 6, 8. Mais um passo deve ser dado em direção à cura. O homem deve mostrar a todos a sua real situação antes de ser curado por Cristo Jesus. Terceira palavra, estende a mão. Lucas 6,10. Agora a fé precisa ser exercida. Aquilo que ele nunca conseguiu fazer, agora fará em obediência à ordem expressa do Messias, Cristo Jesus. A fé crê no impossível, toca o intangível e toma posse do impossível. O resultado, em Lucas 6,10, e a mão lhe foi restaurada. Quando se obedecem à ordem de Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Messias, a fé toma posse do milagre, pois aquele que ordena é o mesmo que dá poder para que a ordem se cumpra. No momento que Cristo Jesus, o Messias, ordena, ele capacita. Quero que se lembre disso. Ouça agora o 8º milagre registrado no Evangelho de Lucas. Cristo Jesus prega aos olhos. Lucas 6, 17 a 19. E descendo com eles, parou numa planura onde se encontravam muitos discípulos seus e grande multidão do povo de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e Sidom, que vieram para ouvirem e serem curados de suas enfermidades. Também os atormentados por espíritos imundos eram curados, e todos da multidão procuraram tocá-lo, porque dele saía poder, dunamis, e curava todos. Coloque a palavra de Deus, a Bíblia, em sua mente e fique de olho nos milagres de Cristo Jesus. O texto em missiva mostra o ministério de cura e ensino de Cristo Jesus, que prega aos ouvidos, ao ensinar, e prega aos olhos, ao curar. Cristo Jesus, o Messias, fala e faz. Ele, Cristo Jesus, tem conhecimento e poder. Cristo Jesus
desce do monte com os apóstolos recém-investidos, encontra numa planície muitos discípulos e grande multidão do povo procedentes de toda a Judéia, Jerusalém e do litoral de Tiro e Sidom. Essas pessoas estavam ávidas para ouvir Cristo Jesus e necessidades de serem curadas por ele, Cristo Jesus. Todos procuravam tocá-lo, porque dele Cristo saía poder. Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, curou a todos, inclusive aos atormentados de espíritos imundos. O evangelista e doutor Lucas faz uma importante conexão entre a oração e o poder para curar. Jesus passou a noite toda orando. Ao descer do monte, dele saía dinamis, poder. Quero que se lembre disso. Fique de olho agora no 9º milagre, registrado no Evangelho de Lucas, o doutor. Uma grande fé e um grande milagre. Lucas 7, de 1 a 10. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhes que viesse curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo: ele é digno de que lhe faças isto, porque é amigo do nosso povo e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então, Jesus foi com eles. E já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Kyrios, Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso, eu mesmo não me julguei digno de ir a ter contigo, porém manda, com uma palavra logos, e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem antropós, sujeito à autoridade, e tenho soldados, as minhas ordens, e digo a este: porelmai, vai. E ele vai, porelmai. E outro, vem, echomai. E ele vem, echomai. E ao meu servo Doulos, faze isto, poiel tonton, e ele faz, poiel. Fique de olho na palavra de Cristo Jesus. Ouvidas estas palavras, admirou-se Talmaso Jesus dele, e voltando-se estefou para o povo que o acompanhava, disse-lhe: afirmo-vos, legou, rimim, que nem mesmo em Israel achei eurisco fé pistes como esta. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Fique de olho nos milagres de Cristo Jesus, registrados no Evangelho que escreveu o evangelista e doutor Lucas. Cristo Jesus, o Messias, está terminando
o Sermão do Monte, Lucas 7:1. Depois de apresentar a plataforma do reino, com o Sermão da Planície, Cristo Jesus opera grandes obras de forma poderosa, pois pregava tanto aos olhos como aos ouvidos. Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, está voltando para Cafarnaum. Depois que ele foi expulso de Nazaré, fixou residência em Cafarnaum. Mateus 9:1, o registro. Ali ficava um posto de fiscalização romana, pois essa cidade, situada na parte noroeste do Mar da Galileia, estava na rota Damasco-Jerusalém. Você sabia? Cristo Jesus, o Messias, está abrindo a porta do reino para os gentios. Lucas 7:9. O centurião romano era gentio. Estava destacado em Cafarnaum como líder da ocupação romana. Mesmo assim, amava o povo judeu, financiou a construção de sua sinagoga e era respeitado pelos líderes religiosos. O evangelista e doutor Lucas, mais do que qualquer outro evangelista, destaca o aspecto universal da salvação e deixa claro que Cristo Jesus, o Messias, veio não apenas para trazer salvação aos judeus, mas de igual modo aos gentios. Quero que se lembre disso. A cura do centurião, a cura do servo do centurião, aprofunda ainda mais o tema da salvação dos gentios na narrativa do doutor evangelista Lucas. Previamente, na canção de Simeão, o ancião descreveu o menino Jesus como luz para a revelação aos gentios. João Batista, o primo de Jesus, disse que toda a humanidade verá a salvação de Deus. Lucas 3:6. A rejeição de Cristo Jesus, o Messias, na sinagoga de Nazaré foi causado por sua referência aos gentios. A viúva de Sarepta em Sidom e Naamã, o sírio. A inclusão dos gentios na salvação de Deus vai se tornar crescentemente explícita neste evangelho de Lucas. Todas essas histórias são sobre os gentios que responderam positivamente a Cristo Jesus, o Nazareno. A passagem em Aprisco ensina-nos lições que vou aqui agora compartilhar. Um homem com uma grande necessidade. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente quase à morte. Teleutal, o centurião, era o capitão de uma corporação de 100 soldados romanos. A centúria era a espinha dorsal do exército romano. Esse centurião não permitiu que as demandas de seu trabalho endurecessem seu coração. Ele era amigo do povo a quem dominava e amava o servo que estava a seu serviço. Esse servo caiu gravemente enfermo, estava à morte. Segundo Mateus 8,6, ele estava prostrado de cama com paralisia, sofrendo de modo terrível, gravemente atormentado. A enfermidade levava o servo aos próprios umbrais da morte. Nenhum recurso da medicina da época pôde
debater ou debelar a sua doença. A morte o espreitava. Seu senhor, o centurião, aflito, tem um problema urgente e sem solução. O amor desse centurião pelo seu escravo, seu servo, é digno de nota, pois na lei romana um escravo era apenas uma ferramenta viva, sem nenhum direito, seu dono podia maltratá-lo e matá-lo. Ouça agora, um homem com uma grande iniciativa, tendo ouvido falar de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhes que viessem curar o seu servo. Lucas 7:3. O centurião, reconhecendo sua impotência para socorrer o servo à beira da morte, ouve falar de Jesus Cristo, escutava como ele curava os enfermos, purificava os leprosos, dava vista aos cegos, audição aos surdos e voz aos mudos. Uma lâmpada de esperança acendeu na alma do centurião. Ele toma uma iniciativa imediata e urgente. Envia alguns anciãos judeus para pedir que Jesus Cristo vá à sua casa curar o seu servo. Ele não dá uma ordem, pede. Ele não exige, suplica, reconhece que a única solução para o seu problema é Cristo Jesus, o Nazareno, e por isso recorre a ele. Quero que se lembre disso. Um homem com uma grande reputação. Os anciãos dizem ser o centurião um homem digno. Ele, porém, afirma de si mesmo: Kyrios, Senhor, não sou digno. Lucas 7:6. Os anciãos, pensando que Cristo Jesus era governado pelos mesmos preconceitos que os dominavam, suplica a Cristo Jesus com insistência para ir à casa do centurião. Argumentam com Cristo Jesus acerca da dignidade desse romano. Expõem diante de Cristo Jesus dois argumentos eloquentes. Ele é amigo do povo judeu e defende a religião judaica. Isso está em contraste com o sentimento comum daquela época, pois os romanos consideravam os judeus uma raça imunda. Esse centurião, embora fosse um pagão de nascimento, exercesse uma profissão militar odiada pelos judeus, era um homem piedoso, temente a Deus, que desfrutava de boa reputação entre o povo judeu. Você vai ouvir agora. Um homem com uma grande humildade. Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, atende ao pedido do centurião e vai com seus emissários. Porém, ao aproximar-se de sua oikonos, sua casa, o centurião envia amigos para dizer a Cristo Jesus que ele não era digno que entrassem em sua casa. Os anciãos disseram a Cristo Jesus que ele era digno, mas ele mesmo não se sentia digno nem de ir a Cristo Jesus, nem mesmo para que Cristo Jesus, o Messias, entrasse em sua oikos, sua casa. Um homem humilde não promove sua própria dignidade, nem ostenta o bottom de suas virtudes. Quero que se lembre disso. A grandeza da humildade não está em sua ostentação, mas no reconhecimento
de sua insignificância. O autoelogio é uma negação da verdadeira humildade. A sua execrada, mas a humildade é elogiada e enaltecida pelo próprio Filho de Deus, o Messias. O mesmo Deus que despreza os soberbos, dá graça aos humildes, pois aquele que se exalta será humilhado, mas o que se humilhar será exaltado. A Bíblia diz, eu acredito, ouça agora, um homem com uma grande fé. O centurião era uma autoridade sobre os soldados de sua centúria, 100 homens, e sobre os servos de sua oikos, sua casa. Ele, o centurião, dava ordens e suas ordens precisavam ser cumpridas. Mas agora o centurião reconhece que Cristo Jesus, o Nazareno, tem uma autoridade maior que a sua. Ele, o centurião, sabe que Cristo Jesus, o Nazareno, tem toda a autoridade sobre a enfermidade que aflige o seu servo. Por isso, ele, o centurião, demonstra uma fé simples, mas vigorosa, uma fé que não exige sinal, que não precisa de provas. O centurião não precisa ver para crer como Tomé. Ele crê para ver. O centurião sabe que Cristo Jesus, o Nazareno, pode curar à distância e que uma ordem de Cristo Jesus e a realidade é a mesma coisa. Quero que se lembre disso. Ouça agora um homem com um grande elogio. Ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus dele e, voltando-se para o povo que acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Lucas 7:9. A humildade singela e a fé robusta do centurião romano produziam dois efeitos em Cristo Jesus o Nazareno. O primeiro foi surpresa e admiração. O segundo foi um elogio singular. Afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Quero que se lembre disso. Ainda que diversos outros aspectos no oficial gentil fosse digno de elogio, como, por exemplo, o amável cuidado com seu servo, o seu amor por Israel, a modéstia incomum para um romano e a comedida reserva, Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, elogia, antes de tudo, única e exclusivamente sua fé, grande fé. As duas vezes que Cristo Jesus, o Messias, destacou a grandeza da fé de alguém foi no caso desse centurião e da mulher Ciro-Fenícia. Ambos eram gentios, pagãos. Quero que se lembre disso. Os evangelhos informam somente duas ocasiões em que Cristo Jesus se admirou. Se sente pronto para ouvir? Com a grande fé desse gentio em Cafarnaum e com a grande incredulidade dos judeus em Nazaré, Marcos 6,6. Não se trata aqui de uma crítica a Israel, pois a implicação é que Cristo Jesus tinha achado fé ali, mas não uma fé tão grande como aquela do centurião. O que era surpreendente é que esse gentio tivesse fé tão grande.
fé maior do que aquela que se achava entre os israelitas, o povo de Deus. Quero que se lembre disso. Ouça agora um homem com um grande milagre. Lucas 7,10. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Fique de olho. Os milagres de Cristo Jesus. Os emissários enviados pelo centurião romano, ao chegar em sua casa, constataram o milagre da cura do seu servo. A cura foi imediata e completa. A cura foi uma resposta à fé daquele gentio que, mesmo não se sentindo digno de receber Cristo Jesus em sua casa, foi achado digno de recebê-lo em seu coração. Como se sente agora? Se sente preparado para exercitar fé em Cristo Jesus em todos os níveis e sentidos? Se sente agora preparado para entregar sua alma, sua vida para Cristo Jesus pela fé? Venha rapidamente para Cristo Jesus. Ele é a única esperança de salvação de sua alma. Só Cristo salva e a solução para a sua vida, sua alma. No momento de decisão em Cristo Jesus, seu destino é selado, sua alma é salva. Quero que pense e se lembre disso.